vezes, nós sabemos que no reino de Deus, todas as batalhas que são travadas lá fora, com relação à igualdade, ao respeito da mulher, diante de Deus, essa igualdade já foi conquistada. Esse respeito já foi dado. E hoje nós vamos nos inspirar, através da vida de duas mulheres, para que nós possamos nos capacitar para a guerra que o Senhor tem nos chamado. Vamos começar lá no versículo 4. Diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as tropas, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ousada essa mulher, né? Ser serva do Senhor passa pela ousadia. Se não formos ousados, por diversas vezes, nós vamos recuar aos chamados de Deus para as nossas vidas. Eu achei interessante que o texto coloca uma ordem muito específica para descrever Débora. Ele chama Débora primeiro de profetiza. Profetiza quer dizer que ela tinha um relacionamento com Deus. O que mais destacava Débora, o mais importante em Débora, era o seu relacionamento com Deus. Profetizar, nos textos bíblicos, estão sempre permeados pela responsabilidade de denunciar algo. Denunciar alguma injustiça sobre o povo de Israel, alguém que está sendo torturado, alguém que está passando por dificuldade e está sendo ignorado de alguma forma. E aí Deus se levanta e usa os seus profetas para denunciar e declarar o que ele tem a dizer, como correção, como instrução. E aqui nesse tempo, o povo de Israel estava sendo perseguido por seus vizinhos. Não havia paz em Israel. Eles já tinham assumido as suas terras, mas não havia paz por desobediência. Débora, aqui fala que recebia seus irmãos israelenses, hebreus, debaixo de uma palmeira, perto de sua casa. E ali ela ouvia as necessidades do povo. E ali ela instruía. Logo depois de declarar Débora como profetisa, a palavra chama Débora como mulher, esposa de Lapidote. Fala sobre a segunda parte mais importante na vida de Débora, a sua família. Por diversas vezes, nós somos desafiados a colocar a nossa família acima de todas as coisas. E, de fato, ela está. Mas está abaixo do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é o pilar, é o alicerce para todas as demais coisas. E é bem diferente nosso relacionamento com Deus com o exercício do nosso ministério. Depois de declarar Débora como esposa, declara que ela julgava em Israel. Sua atividade, ou seja, Deus acima de todas as coisas, depois a nossa família,
e depois todos os nossos afazeres, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Deus está acima de todas as coisas. Se o nosso relacionamento com Deus não estiver em dia, não estiver em harmonia, todas as demais coisas estão frágeis. Todas as demais coisas estão desprotegidas. O Senhor nos chama essa noite a cuidar do nosso relacionamento com Ele, a priorizar esse relacionamento, mas com a sabedoria de não subjugar, de não desprezar a nossa família e as nossas atividades. Eu falei aqui que ser profetisa tem muito mais a ver com o seu relacionamento com Deus do que no exercício do seu trabalho. Para ela julgar o povo em Israel, ela precisava ter esse relacionamento com Deus. Assim somos nós. Não adianta a Elise me colocar na escala todo domingo para estar aqui no Ministério de Louvor, se eu não estiver cuidando do meu relacionamento com Deus, se eu não estiver cuidando das necessidades da minha família. É assim, irmãos. Muitas das vezes a gente tem a sensação de o muito estar na igreja, o muito fazer na igreja, representa que eu estou bem com Deus. Não é exatamente assim. O nosso relacionamento com Deus é a nossa premissa. Eu me entregar ao Senhor todos os dias está em primeiro lugar. E eu fico imaginando Débora ali, debaixo da sua palmeira, próximo à sua casa, depois de ter cuidado do seu relacionamento com Deus, depois de ter cuidado dos seus afazeres como esposa, ouvindo o povo de Israel, ouvindo as suas necessidades e ficando amargurada de um povo tão sofrido, um povo tão perseguido, um povo tão massacrado, de tantas e tantas guerras. E eu imagino Débora chegando aos pés do Senhor e falando: Deus, precisamos de uma ação imediata. Precisamos de algo que resolva o problema. Me dê a direção. E o Senhor a responde: vai, convoca o exército, manda eles irem, eu irei com eles. Mas o povo, tão sofrido, estava receoso. Lembram dos povos lá, do povo de Israel lá no início? Quando Moisés ia à frente? O povo continuava precisando que houvesse uma pessoa à frente. Continuava precisando de um símbolo, de que a presença do Senhor estava ali com eles. E Débora não se absteve, foi. Eu estou aqui como serva do Senhor, irei servir até o fim. E aí, para uma mulher, mais uma vez, né? Ainda mais naquele tempo, que não existia tanta tecnologia, não existia tantas proteções como existem hoje, uma mulher ir à guerra, ir à frente de batalha, Débora precisou ser ousada. É especial ter um exemplo de uma mulher para inspirar homens e mulheres, irmãos. Essa mensagem o Senhor preparou para toda a igreja. Não basta termos um relacionamento com Deus, receber as instruções dele, se nós não tivermos a ousadia de executar conforme as instruções do nosso Deus. O povo de Deus precisa ser um povo corajoso, ousado, para servir da forma que o Senhor quer. Não é da forma que a Glaziele achar que é melhor. É conforme as instruções do Senhor. Às vezes a gente passa muito tempo batalhando aos pés do Senhor, pedindo uma direção, pedindo uma resposta, pedindo um milagre. E às vezes a instrução do nosso Deus requer que a gente tome alguma ação. Seja mergulhar num rio poluído 7 vezes, como
a exemplo na palavra de Deus, seja simplesmente ir lá desatar um homem que está morto. Por diversas vezes a palavra de Deus diz que é necessário uma ação nossa. Será que você, será que eu estou preparada para a ação que o Senhor espera de mim? Eu sinto que a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja está recebendo de partículas daquilo que Deus quer de uma forma sobrenatural. Eu vejo a igreja crescendo em unidade, crescendo em espírito. Mas vai chegar o tempo que o Senhor irá nos requisitar algo mais. Estamos preparados para esse algo mais? Se o Senhor te chamar agora para guerrear, você assume a linha de frente? Ele vai contigo. Não vai ser por sua força. Mas você assume a linha de frente? Você tem coragem para levantar? Pois é. O Senhor nos chama a nos levantarmos essa noite. Existem batalhas específicas a serem travadas. As famílias estão sendo bombardeadas no mundo lá fora. Existem pessoas extremamente necessitadas da palavra de Deus lá fora. E necessitadas de tudo o mais. A palavra de Deus é o abrir as portas. Mas estão necessitadas do que vestir. Estão necessitados do que comer. Estão necessitados de instrução para que possam viver a sua vida. Para que possam tomar decisões pautadas pela palavra de Deus. Para que não sejam levados por todo e qualquer vento de doutrina. No mundo, historicamente, muitas filosofias se levantaram. E muitas irão se levantar ainda. Mas a palavra de Deus é suprema. Ela nós não podemos trocar por nada. Nem o medo do povo de Israel pôde parar Débora. Não porque ela é super corajosa, uma heroína, a Capitã Marvel, a Mulher Maravilha. Não. Débora era uma profetisa, serva do Senhor. Ela sabia em quem ela cria. Ela sabia quem tinha dado a instrução a ela. E foi a batalha. Não se acovardou. Se permitiu ser instrumento, ser agente de inspiração para aquele povo. E hoje ela pode ser agente de inspiração para mim e para a sua vida. Para nós não nos acovardarmos diante das nossas dificuldades, diante das lutas de cada dia, pois sabemos em quem temos crido. Cada luta, cada dificuldade, nós sabemos que passamos com Deus conosco. Hoje pela manhã, eu conversava com a Rafaela sobre uma guerreira, uma Débora que a gente perdeu essa semana, né? A nossa irmã Regina, para mim, era referência de força. O que precisasse ser feito pela família dela, ela faria. E tenho certeza no coração dela de que ela era cheia da presença do nosso Deus. O que nos dá paz, nos dá conforto. Sabemos que vamos sentir saudade. Nunca mais vou comer aquele cachorro de forno com temperinho da dona Regina. Mas sabemos que o exemplo ficou. Uma mulher que não se deixava vencer pelas dificuldades. Assim como Débora, assim como Jesus. Quantos aqui lembram da palavra lá do Getsemane?
Jesus ali sofrendo, angustiado, tão angustiado que transpirou sangue. Mas ele não desistiu de cumprir a palavra de Deus. Débora não se acovardou diante de um exército. E não era um exército qualquer, irmãos. Imagine naqueles tempos, naquele contexto, um exército com carros de ferro. Não era qualquer coisinha que iria parar esse exército. E por isso o povo de Israel era oprimido. Não seria qualquer coisa. Precisava ser a mão do Senhor. E assim é nas nossas vidas. As nossas dificuldades, para cada um de nós, é um gigante. E não vai ser na nossa força que vamos vencer, mas é com o nosso Deus à frente. É confiando em quem nos dá a direção. É recebendo a instrução e tendo a coragem de executar. Vamos seguir aqui com a palavra de Deus. Vamos lá para o versículo 17, ainda no capítulo 4. Lembrem que Císera era o líder do exército. E diz assim a palavra de Deus: Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: Aqui há alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lhe lançou uma mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu. E eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amados, o povo de Israel estava lá, no campo de batalha. Pela mão do Senhor, eles estavam conseguindo vencer aquela batalha. Porém, Císera não aguentou. Meteu o pé. Saiu correndo. Ele sabia que o seu exército não iria resistir. E ele foi para um lugar que seria de segurança. Aqui fala que Jael era mulher de Éber. Éber era um homem cuja especialidade era trabalhar com fundição, era trabalhar com ferro. Provavelmente ele foi para essa região para ajudar o rei de Canaã. Provavelmente foi Éber que ajudou a construir todos os carros do exército de Canaã. Ou seja, existia uma aliança entre Éber e o rei de Azor. Existia uma aliança entre eles. E Císera foi em busca dessa aliança, em troca de proteção. Jael, talvez, já vivendo próximo ao povo de Israel, já estivesse sofrendo influência
da maravilhosidade que é o nosso Deus, já estivesse presenciando, já tivesse ouvido falar, e vendo a injustiça, a opressão do povo sobre o povo de Israel, Jael resolve ajudar. Uma mulher que de nada tinha parte diretamente, mas que resolveu se fazer presente, que resolveu tomar uma atitude, resolveu tomar parte sobre uma injustiça. E lembram da profecia que Débora deu? Tudo bem, eu vou com vocês, mas a honra não vai ser de vocês. Pela mão de uma mulher, Císera irá morrer. Pela mão de uma mulher não israelita, Císera morreu. E a vitória do Senhor foi garantida sobre o povo de Israel. Muitas batalhas se travaram após essa, mas essa batalha plantou um diferencial, abriu as portas da vitória. Às vezes nós pensamos que, se eu fizer isso, não vai ser nada demais. Se eu der um abraço na irmã Edith, não vai sofrer influência nenhuma. Não é nada demais, ela não precisa do meu abraço. Mas, irmãos, só a irmã Edith sabe o que ela tem passado. Só a irmã Débora sabe. Só a Raquel sabe. As nossas batalhas são nossas. Só nós e Deus sentimos a intensidade delas. E por isso mesmo elas são gigantes. Porque nós sentimos na pele. E não temos para onde fugir. Nós sabemos que se nos escondermos, a batalha permanecerá ali. Só entre você e Deus. Então, irmão, quando o Senhor te pedir uma coisa e você achar que é muito pequenininho, faça. Porque certamente irá ter grandes proporções no mundo espiritual. O nosso mundo está em guerra. Não é uma guerra física, não é uma guerra que iremos vencer com armas, não vai ser uma super bomba atômica que vai dar fim a toda a crueldade do universo. Não é nada disso. Assim como o povo de Israel esperava um Salvador que fosse guerreiro, que viesse com espada e libertasse Israel do domínio romano, e Jesus veio pacífico, assim são os dias de hoje. O mundo espera que a Débora deste tempo se levante com espada, com escudo, com bomba atômica, com arma química e resolva todos os problemas. Mas nós já aprendemos que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. É contra todas as potestades do domínio do mal. Nessa guerra, só com armas espirituais nós podemos vencer. Essa arma espiritual depende de duas coisas: relacionamento com Deus e coragem para executar aquilo que Deus nos pede. É um confronto eu falar isso para vocês, irmãos. Não pense que eu estou falando isso para vocês porque eu já venci todos os meus problemas, porque eu sou cheia de coragem. Não. Eu sou tão frágil quanto você. Eu preciso aprender todos os dias mais de Deus. Eu preciso todos os dias de instrução do meu Deus. Eu preciso todos os dias crescer. Eu preciso todos os dias avançar.
Se o Senhor hoje nos trouxe aqui, é porque nós precisamos ir além. Se tivesse acabado aqui, nós já não estaríamos aqui. Simples assim. Deus nos dá missões. Eu não sei se quando chegar a minha hora eu vou saber que as minhas missões acabaram. Não sei. Mas eu sei que lá na mão de Deus existe uma lista. E eu não vou conhecer essa lista inteiramente agora. Não vou. Ele vai me revelando conforme eu vou avançando. Conforme eu vou me aprofundando em conhecer ao meu Deus. Conforme eu vou conquistando aquilo que Ele quer que precise ser conquistado. E, irmãos, a conquista não pode ser apenas para mim. É conquista para o reino de Deus. Irmãos, muitas mulheres, muitos homens lá fora precisam ser libertos. Precisam conhecer a verdade. Precisam conhecer a igualdade no reino de Deus. Precisam saber que não há motivos no reino de Deus para que haja guerras entre homens e mulheres. O Israel falou aqui essa noite sobre o sacerdócio real. Todos nós, homens e mulheres, recebemos sacerdócio real. Somos povo santo, adquirido, preciosíssimo para o reino de Deus. O Senhor não faz distinção entre homem e mulher na hora de dar uma batalha. Débora era uma mulher, uma esposa. Não é que ela era uma mulher treinada, versada sobre a arte de guerrear. Ela não passou 30 anos da sua vida sendo treinada para ir à guerra. Os sacerdotes naquele tempo passavam 30 anos de sua vida sendo treinados para assumir o sacerdócio. Débora era uma mulher comum, como eu e você. A diferença estava no seu posicionamento, no seu relacionamento com Deus. Ela não desistiu. Eram carros de ferro, irmãos. Imagina você com uma espada de madeira diante de um carro de ferro. Que chance você teria? Mas é crendo na palavra de Deus que nós podemos vencer as potestades desse tempo. Nós podemos instruir os nossos filhos, os nossos netos, sobre a palavra de Deus. Nós podemos buscar o nosso Deus para tomar a direção, para tomar decisões que impactem a sua vida, que impacte a vida da sua família, que impacte a sua comunidade. No Retiro Conexões ficou muito claro que o Senhor estava nos dando cobertura espiritual. Nós nos sentimos acolhidos, abraçados por Deus e uns pelos outros. Mas essa acolhida não é para ser um lugar de conforto, de descanso. Nosso descanso é lá na glória. Enquanto estivermos aqui, estamos na frente de batalha. Nossa irmã Regina já batalhou tudo que ela tinha para batalhar aqui. E agora ela está lá no descanso eterno. Um dia chegaremos lá. Mas até lá, eu e você somos servos desse Deus vivo. E vamos buscar a justiça, não apenas para mim, não apenas para essa igreja, mas para a nossa comunidade. Há muito tempo eu me incomodo e busco uma direção de como ajudar os nossos jovens, de Duque de Caxias, não apenas da nossa igreja.
Irmãos, o nosso Estado está falido. Não há emprego. Se eu e você hoje perdermos o emprego, só Deus para abrir outra porta. Há milhares de pessoas desempregadas. Os nossos jovens hoje batalham estudando e não sabem o que lhe aguarda depois. Quantos jovens estão aí no mercado de trabalho procurando uma oportunidade? Eu tenho amigos que procuram mudar de emprego e estão pedindo tanta coisa, tanta coisa. Você precisa ser conhecedor de tudo. E não existe o conhecedor de tudo. O que eu e você podemos fazer por esses jovens? O que eu e você podemos fazer por uma sociedade doente? Doente de valores? Eu e você precisamos ser os profetas desse tempo. Eu e você precisamos interceder, mas também precisamos agir. Precisamos buscar em Deus a instrução, o caminho certo, para acolher quem está lá fora. A acolhida que nós recebemos de Deus precisa chegar ao mais necessitado. Precisamos ser a palavra de Deus nesse tempo. Precisamos estar preparados. Parece que eu estou dizendo que todos nós precisamos nos tornar super-heróis. Não parece? O super-herói é Cristo, gente. Nós somos o instrumento. A Carol hoje estava me perguntando, mas os Vingadores não salvam ninguém. O Hulk, o Homem de Ferro, não salva ninguém. Só mata pessoas. Isso mesmo, Carol. O único que salva é Jesus Cristo. E é essa verdade que o mundo precisa conhecer. Nessa guerra, a guerra deste tempo precisa ser travada por um povo que conhece o seu Deus, que sabe qual é o caminho da vitória e que se propõe a andar por esse caminho. Não sei qual é a sua luta pessoal. E nem conheço todas as lutas desse tempo. Mas algumas lutas estão visíveis e são reais. Todas essas lutas precisam ser travadas ao mesmo tempo. E não somos super-heróis. Mas o nosso Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. É Ele quem nos dá a armadura. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos dá a instrução. Cabe a nós servir. Servir com ousadia. Servir com destreza. Estar atentos. Irmãos, Débora se dispunha a ouvir as necessidades do povo. Eu e você estamos nos dispondo a ouvir as necessidades do mundo de hoje. Estamos dispostos a ouvir a necessidade dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. E se ouvirmos, faremos algo? Jesus te ama é uma frase
forte impacto. O nome Jesus liberta. Mas há necessidades que eu e você precisamos arregaçar as mangas e agir. Nós somos o instrumento que Deus quer usar nesse tempo. Eu e você, mulheres e homens de Deus, onde os conflitos entre nós são tratados por Deus, onde os meus conflitos, as minhas necessidades são tratadas por Deus, e a nós cabe trabalhar uns pelos outros. A nós cabe estar presente no momento de dificuldade, para dar, nem que seja um abraço, um sorriso, entregar uma cesta básica, dar uma indicação de emprego, ser você um empresário, uma empresária de sucesso, que abra portas de emprego para essa juventude, para o pai de família, para a mãe de família. Reconhecer que somos todos frágeis. Todos nós somos necessitados de algo. E todos nós somos cheios de algo. Que a gente possa transbordar neste mundo toda a instrução, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a unção que o Senhor já nos deu. Mas precisa transbordar, precisa ir para além dessa igreja, precisa alcançar os nossos vizinhos, precisa alcançar a juventude de Duque de Caxias, precisa limpar a política de Caxias, do Rio de Janeiro, do Brasil. Nós não precisamos levantar a bandeira de partido algum. Esse não é o nosso papel. Nossa bandeira é única. É Jesus Cristo. Isso é inegociável. Mas nós não podemos fazer disso uma desculpa para virar as portas para a política, achando que isso, deixa isso para eles. Cada vez que nós deixamos de ocupar um espaço na sociedade, outro que não conhece esse Deus irá ocupar. Quando o Senhor está chamando eu e você para ocupar os lugares de honra nessa sociedade e agir. Não precisa ser em partido algum, irmãos. Apenas fazendo papel de cidadãos dos céus. Cobrando aquilo que é justo, devido. Ouvindo a instrução de Deus e cumprindo essa instrução. Por maior desafio que seja. Precisamos ser ousados. Precisamos nos levantar, ser o exército que vai com o Senhor adiante, vencendo as batalhas que são dele, não levantando as batalhas que estão na moda, mas as batalhas que são de Deus, as batalhas que o povo de Deus precisa travar, fazendo a diferença. Essa noite o Senhor te chama para ser uma mulher de Deus, para ser um homem de Deus e resplandecer nessa sociedade. Sejamos eu e você exemplo, não só para os nossos, mas para todos.
Amém? Essa é uma noite muito especial, irmãos. Todas as vezes que alguém vem aqui trazer uma palavra, saiba que essa pessoa se dedicou diante do trono de Deus para saber aquilo que o Senhor queria entregar para todos. E no seu coração precisa haver um agir para receber a instrução de Deus. Tudo o que eu disse aqui, eu tenho certeza que vai ser interpretado de uma forma muito especial em cada coração. E o Espírito Santo fará brotar uma semente diferente em cada um aqui. Nenhum de nós somos iguais. Todos nós temos características diferentes. E ainda assim, todas essas características habitam ao Deus Criador, que fez a todos nós a sua imagem e semelhança. Cada um recebe a palavra de Deus da forma que o Senhor reservou. E o Espírito Santo fará brotar. E o seu papel é regar, para que não apenas você colha bons frutos, mas as próximas gerações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor. Nos entregamos como servos, Senhor, frágeis, finitos, mas Teus, cientes de que é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que dá o fruto certo na estação própria. É o Senhor que dá a chuva temporã. É o Senhor que traz a resposta certa na hora certa. E a nós, Senhor, nós estamos aqui rendidos, Pai. Rendidos para receber a Tua instrução. Prontos para ouvir a Tua voz. Prontos para sermos alimentados pelo Teu Espírito, prontos para tomar posse do lugar que o Senhor reservou para o Teu povo, pronto para servir, Senhor. O Teu povo está aqui, Senhor. Instrua-nos a cada dia, Pai. Dá-nos a direção. Conduza cada um aqui neste lugar ao seu ministério. Conduza cada um aqui a tomar posse do lugar que o Senhor reservou lá fora. Que sejamos agentes Teus, Senhor. Embaixadores, embaixatrizes de Cristo. Anunciando a Tua salvação. Promovendo a Tua cura. Sendo instrumentos da Tua palavra, liberando a palavra certa para a pessoa certa, na hora certa, atentos às necessidades deste mundo, intercessores deste tempo, intercessores deste povo que ainda não Te conhece, prontos a amar, prontos a abraçar, prontos a receber, prontos a assumir o papel que Cristo nos deu. O Senhor é o Deus. O Senhor é o Criador. O Senhor é o super-herói. O Senhor é infinito. Nós somos Teus instrumentos, somos Teus servos, Teus filhos amados, prontos a obedecer à ordem do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Envia-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mulheres de Deus, se sintam abraçadas. Vocês são lindas.